Fala pessoal, tudo bem? Então, vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre um tema geral, né, que é o assunto que eu trabalho, que é um assunto que eu falo muito e que eu acho importante saber um pouquinho a base, né, que é o plâncton. O que é o plâncton, afinal? Tá? Então, o plâncton, na verdade, ele é um modo de vida, tá? Então, todos os organismos que vivem em suspensão nas águas, nas massas d'água, por exemplo, nos oceanos, nos lagos, nos rios, nos reservatórios. Então, todos os organismos que estão em suspensão nas águas e que não podem nadar contra a correnteza, ou seja, não tem esse movimento de locomoção que venham a nadar contra a correnteza. Então, eles ficam à mercê das correntezas, né, nessas massas d'água, e também eles têm tamanho diminuto, né, ou seja, eles são muito pequenos, eles variam de micrômetros a poucos milímetros. Então, tem alguns que são visíveis a olho nu, mas também tem muitos indivíduos do plâncton que só são visíveis, né, com o uso de microscópio ou estereomicroscópico, que é a lupa, tá? Então, na verdade, é uma infinidade de organismos, né, então que são classificados como plâncton em função do seu modo de vida, tá? Então, que vivem em suspensão nessa coluna d'água. Então, são vários grupos taxonômicos, por isso também um pouco da complexidade do grupo. Tá, então, Vanessa, tá, plâncton. E dentro do plâncton, o que a gente pode dividir? Então, o plâncton, ele se divide em fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton é aquele plâncton que é como se fossem, que realiza fotossíntese, ou seja, vegetais, plantinhas, como se fossem as plantas dos ambientes aquáticos. E o zooplâncton, como se fossem os animais dos ambientes aquáticos. Então, dentro do fitoplâncton, nós temos todos os organismos que realizam fotossíntese. Então, dentro desses grupos estão as microalgas e também cianobactérias. E dentro do zooplâncton, nós temos todos os organismos que são animais, né? Nós temos exemplos de rotíferos, de cladóceros, de copépodos. Então, nós temos esses diferentes grupos, né? Dois grandes grupos de plâncton dentro do plâncton, que são o zooplâncton e o fitoplâncton, tá? E ainda a gente pode dividir, né? Porque dentro desses grupos o plâncton ele pode ser tanto marinho quanto de água doce, e esses organismos eles variam muito as espécies que predominam dependendo do tipo de ambiente, tá? E dentro ainda do zooplâncton a gente pode dividir em dois grupos, tá? Que é o holoplâncton e o meroplâncton. Qual a diferença então, Vanessa, desses dois grupos, tá? Então, o holoplâncton é como se fosse um plâncton verdadeiro permanente, ou seja, aquele organismo que desenvolve todo o seu ciclo de vida como plâncton. Então, por exemplo, cladóceros, copépodos, rotíferos são grupos bem característicos, né, do holoplâncton, que é o plâncton verdadeiro. E o meroplâncton é composto por aqueles organismos que têm fase da sua vida no plâncton, tá? Como por exemplo, fases larvais, como por exemplo, diversos moluscos, diversos caranguejos, síris, camarões, então são bastante presentes também no plâncton marinho. Então, todos esses organismos, eles têm a sua fase no plâncton, eles têm uma larvinha, que essa larvinha vai ser planctônica e vai compor o plâncton, tá? E também exemplos marinhos, por exemplo, as próprias larvas de peixes, tanto em ambientes de água doce quanto em ambientes marinhos, as larvas de equinodermata, que seriam as estrelas do mar, pepino do mar, que é mais larvas de água viva. Então, o plâncton é um grupo bastante complexo e dentro do plâncton, como geral, tem esses grupos. Então, o fitoplâncton, que é tipo plantinhas, né, que realizam fotossíntese de uma forma mais simplificada falando, e o zooplâncton seria o grupo então de animais que compõem o plâncton. Então, temos aí essas divisões, né? E na prática mesmo, o que temos são, na prática do dia a dia, que tipo de trabalhos que a gente pode ter em relação a esses grupos, né? Então a gente normalmente realiza levantamentos, né? Eu realizo levantamentos desses grupos, ou do fitoplâncton, ou do zooplâncton, para avaliar como que está a qualidade ambiental, porque eles são organismos muito sensíveis, têm ciclo de vida curto, então eles respondem rapidamente a alterações ambientais, impactos, negativos, e então eles podem nos trazer alguma resposta sobre a qualidade
ambiental das águas, tanto no ambiente marinho quanto no ambiente de água doce. Tá, e o fitoplâncton tem uma peculiaridade dentro do grupo fitoplâncton também, ele traz essas características importantes sobre a qualidade ambiental de um rio, de um lago, de uma barragem ou mesmo de um ambiente marinho. E também ele tem uma peculiaridade, principalmente nos ambientes de água doce, que é o grupo das cianobactérias. As cianobactérias são um grupo de bactérias fotossintetizantes que pode produzir toxinas, são potencialmente produtoras de toxinas. E essas toxinas têm importância sanitária, têm importância na nossa qualidade da água para consumo. Então, existe um controle, né, dessas toxinas na água que vai ser distribuída para a população. Então, ela tem uma peculiaridade nesse sentido. Então, muitas vezes, as cianobactérias são avaliadas de uma forma separada do fitoplâncton como um todo, para atingir esse objetivo, né? O objetivo de controle para consumo, para a qualidade da água para consumo. Então, mais ou menos aí nessas linhas, né? E para isso que serve o estudo do plâncton em geral, que é dividido aí nesses grupos todos, e que muitas vezes as pessoas às vezes se especializam num grupo só, enfim, dada a sua complexidade. São milhares de espécies que compõem o plâncton, milhares mesmo, não estou brincando, né? E sem contar milhares de espécies que ainda nem foram descritas, porque é um grupo muito pouco estudado. Então, por isso é importante que cada vez mais pessoas estudem, cada vez mais pessoas entendam esses grupos, porque eles têm sim uma importância muito muito significativa num contexto de avaliar a qualidade ambiental e também de garantir nossa segurança em relação à qualidade da água que a gente está bebendo e tudo mais. Tá certo? Então, quem tem interesse, segue aí, me segue nas redes sociais. Eu estou sempre fazendo conteúdos nessa linha. Também eu tenho os cursos online, que quem quer aprender ou pensa em trabalhar um pouquinho na área é bastante interessante. Então, sempre ficar de olho aí nesse tipo de informação e de conhecimento, tá bom? Espero ter agregado alguma informação aí para vocês.